Alô, aqui não tem guru e cada estratégia e dica foi construída em campo, foi validada em campo. Meu nome é Esdânio Newton Pereira, há mais de 40 anos jogando em campos de todo tipo, incluindo os esburacados. Olha o pessoal entrando aí, show! Hoje nós vamos falar sobre um tema extremamente relevante que é negociação. E eu vou colocar o contexto da importância da negociação estratégica na sua vida, na sua empresa, em todos os lugares que você imaginar. É extremamente relevante saber negociar para que você possa ter cada vez mais sucesso. Então, os segredos que a gente vai trazer, como eu falei aqui Não Tem Guru, a gente vai trazer segredos de empresas que estão aí bem. E se você pegar várias empresas nas estatísticas que a gente costuma fazer, a gente vê que as empresas que estão bem, elas têm razões para estarem bem, né? Quer dizer, não é da noite para o dia que essa empresa ficou bem. Salvo alguma exceção, a maioria delas passa por alguns aspectos e não caem em 4 armadilhas, principalmente, que diversas pesquisas mostram. A primeira armadilha é um comportamento inadequado dos donos, do sócio, que não dá um bom exemplo para os seus líderes, para a sua empresa. A segunda armadilha que muitas empresas caem é a falta de se capacitar. O empresário se capacitar e capacitar seu time de gestão, né? Seus gerentes, coordenadores e líderes. A outra que costuma ocorrer, que é a terceira, é a falta de planejar. Planejar é você ter um norte de para onde você vai. E ele não tem que dar certo, porque senão seria realizamento, não planejamento. É planejamento porque é uma direção que eu estou seguindo e não necessariamente eu vou acertar na mosca. E por último e quarta armadilha é a questão da gestão. Agora, depois de todas essas 3 que eu comentei, a quarta é como eu acompanho os meus resultados e como as coisas estão andando na minha empresa, no meu negócio de forma geral. Então, pensem, já entrando no tema de hoje, que você tem a seguinte ideia. Um boxeador, por exemplo, quando ele entra para lutar, imagina que é a 5ª luta dele, ele já ganhou 4 lutas. Na 4ª, quando ele saiu, já marcou a 5ª luta para daqui 2 meses e ele pensou assim, eu não preciso treinar, eu não preciso fazer nada, né? Não tem necessidade de eu fazer algo porque eu ganhei 4 lutas, então eu vou direto para o ringue. Não é verdade. Né? Se o boxeador ficar no improviso, imaginar que 2 meses depois ele entra no ringue, improvisa, com o que ele já sabe, ele vai, mesmo ele que já ganhou 4 lutas, vai se dar bem? Não vai, ele precisa se preparar. Esse é o grande segredo na negociação e vamos falar sobre isso durante essa live. Então, em qualquer luta, vence aquele que se prepara. É esse o ponto principal de hoje. E, enfim, vamos adiante então. Olha só, a empresa que é forte, ela tem uma liderança estratégica e essa liderança faz a gestão de forma ativa. Lembra que eu falei das 4 armadilhas? Essa quarta de não ter a gestão, se eu passo por todas elas, não tem essas armadilhas, minha liderança é estratégica e faz uma boa gestão, normalmente esse líder vai ter que tomar 3 ações. Normalmente ele vai conviver com 3 atividades a vida inteira dele. Eu convivi dezenas de anos como líder e convivo até hoje com 3 atividades. A primeira que todo ser humano convive é tomar decisões. Às vezes saio com a família para jantar e me pergunto o que a gente vai pedir. Não quero decidir, porque eu quero diminuir a quantidade de decisões por acreditar e ter ouvido de uma pessoa há muitos anos atrás que o que envelhece é tomar a decisão e não trabalhar. Então quero reduzir a quantidade de decisões que eu tomo. E tomar decisão tem a ver com quem lidera, também tomar a decisão do segundo aspecto, que é formar uma equipe. Como que eu monto uma equipe? E o terceiro aspecto é ter a capacidade de negociar. Então um líder, ele toma a decisão bem, ele forma a equipe e ele negocia. Porque se ele não souber negociar com a equipe, com o chefe, com o cliente, com o fornecedor, como ele avança? Então o ponto da live de hoje é sobre esse aspecto
que coloco claramente aqui para mim, quando eu revejo os meus mais de 40 anos de vida profissional, atribuo parte, obviamente tive anjos na vida que me ajudou, tem toda uma questão de sorte, tem minha competência e meu esforço, mas boa parte da razão do sucesso que atribuo que tive, cada um tem um tipo de sucesso, teve a ver com saber negociar em todas as esferas. E a negociação, ela está em todo lugar. Pensa comigo, você negocia o tempo todo. Você acorda pela manhã e tomou seu banho, tem que se vestir. E aí você negocia com você mesmo. Eu vou com a camisa azul ou com a branca? Eu vou com esse tênis ou com esse sapato? Você já começou a negociar, já está tomando decisões e negociando com você mesmo. Aí você vai para o café da manhã, seu parceiro, sua parceira, enfim, a família que você convive te pergunta, olha, dá para você no final do dia passar lá e pegar aquela entrega para a gente? Aí você já está negociando para dizer que não, eu tenho que ir para a live do Esdânio e não vai dar tempo, eu vou chegar tarde, então já começa outra negociação. A ideia aqui, para dizer para você que você negocia o dia inteiro, dezenas, centenas, milhares de vezes na sua vida você está negociando em vários aspectos. Isso acaba dissipando algumas negociações importantíssimas que vão fazer parte do seu destino. Como, por exemplo, negociar com a sua equipe uma nova meta, ou com o seu fornecedor um novo preço, ou uma peça que tem que vir e você não tem preço, ou um serviço que você vai prestar e tem que negociar, mudar aquele dia. Percebe? Tem no meio de dezenas, centenas e milhares de negociações da sua vida, algumas negociações que são estratégicas e que vão fazer a diferença no seu crescimento e no andar dessa carruagem. Por isso a importância de você escolher bem. Há quem diga que é escolher as batalhas que você vai brigar. Eu não gosto muito desse termo porque a gente não vai brigar, a gente vai negociar, né? Aqui não de certa forma, é uma guerra, mas eu tenho que negociar, eu tenho que ganhar ela sem luta. Então quem improvisa na negociação perde oportunidade. Por que improvisa? Porque são tantas negociações que eu estou acostumado a improvisar. Eu já decido isso, já decido aquilo. Me lembro há 40 anos atrás de ler algo que me chocou bastante sobre o Einstein, o famoso Einstein, né? Que ele teria comprado todas as camisas brancas para não precisar negociar de manhã com ele mesmo e aí ter que tomar uma decisão, dois aspectos dos que eu comentei antes, de que camisa colocaria. Aliás, copiei ele numa época de jovem, né? Comprei tudo branco. Qual que é a importância dessa negociação estratégica? Então, quando a gente fala assim, como é que eu sei que é uma negociação estratégica? Pensa no seu caminho, né? Todo profissional e pessoa deveria ter seu plano de desenvolvimento individual, para onde ele vai. Algo natural e simples, que talvez na primeira vez você leva um tempo para construir, mas depois isso é simples e natural. Se você não tem o seu plano de desenvolvimento individual, me segue aí que eu falo sobre isso nas redes, inclusive tenho um produto de coaching e mentoria executiva, onde diversas pessoas, dezenas de pessoas já passaram comigo, talvez até mais de 100 já, e tenho nesse momento 10 ou 11 pessoas fazendo, onde a gente procura, depois de alguns meses, construir esse plano de desenvolvimento individual. E o que eu quero com isso sabendo para onde eu vou, em termos de, para você que é jovem e quer estudar, que faculdade vou fazer ou que curso eu vou buscar, para você que é um profissional que já está atuando, que já, de certa forma, se formou, ou as coisas estão juntas, qual é a estratégia que a minha empresa precisa que eu atue? Você que é empresário, o que você quer fazer com a sua empresa? Para onde você quer levar a sua empresa? Essa decisão vai te ajudar a definir quais são essas negociações. Veja um dado importante do Sebrae. O Sebrae ele fez uma pesquisa e chegou à conclusão que as pequenas e médias empresas que negociam bem com os seus fornecedores, ou seja, se preparam e têm um método, têm um certo padrão para fazer a negociação. E eu vou comentar e vou dar uma dica aqui na frente. Fica comigo que eu vou te contar os 4 passos para você melhorar suas negociações estratégicas, né?
esses fornecedores eles têm margens maiores, entre 5% e 12%. Veja a instituição da pesquisa, o próprio Sebrae, muito reconhecida no Brasil. Pense assim, cada segmento, cada tipo de empresa, e aí você pode estar em diferentes tipos de empresa, ela tem uma característica, o tipo de negócio tem uma característica e tem um desafio, uma estratégia para negociar. Por exemplo, se a gente pegar o comércio e o varejo, o giro é muito rápido de estoque, então é muito sensível ao preço do fornecedor. Né? Eu não posso ficar com estoque, não posso comprar estoque de 6 meses e reduzir meu custo 10%, que já era. Pega um supermercado, ele está repondo a gôndola a todo momento. Então a precificação dinâmica e a negociação desses volumes é extremamente relevante. Esse é um tipo de negociação que ele precisa fazer. Então quando ele vai se preparar, ele precisa levantar histórico, ele precisa entender a sazonalidade, ele precisa depois, em outros passos, consultar diferentes fornecedores, sondar os concorrentes, buscar condições rápidas e desconto e acordo de longo prazo. Enfim, e aí ele vai fazer uma série de aspectos. Vamos dar um outro exemplo. Ó. A indústria que compra matéria-prima, transforma e vende. O foco da negociação é principalmente em insumos, né, e contratos longos. Do outro lado, eu tenho que negociar com os meus clientes. O aplicativo voltou. Que se eu estou negociando de um lado com os fornecedores e consigo um determinado desconto, eu posso alavancar minhas vendas do outro lado usando parte desse desconto e mantendo minha margem. Ou mesmo se aumentou, eu preciso, de repente, repassar esses preços. Né? Se você pegar, por exemplo, na área de serviços, né, que vende muito conhecimento, né, atividade, tempo, método, entrega de resultado, ela precisa justificar claramente esse valor. Né? Se você pegar uma distribuidora onde tem volume alto e normalmente é um intermediário, as margens são extremamente apertadas. Né? Sabe, essas distribuidoras de peça ou uma loja de roupa, né? A margem é apertada. Então a negociação ela vai em vários elos da cadeia. Enfim, o agronegócio com os seus insumos, né? Preço flutuante, o próprio e-commerce, a construtora que vai fazer algo de longo prazo, então ela precisa pensar nesse longo prazo. O que acontece? Então, qual negociação, o pensamento é, qual negociação mais te desafia hoje no negócio que você está? Poxa, está mais difícil comprar, está mais difícil vender, está mais difícil interagir, você precisa ter essa clareza, né? Já vi, fazendo essa pergunta, já vi empresário me responder, não, está tudo difícil. Se está tudo difícil, vai faltar foco, né? Não discordo, pode realmente estar 50 coisas difíceis, mas tem uma mais difícil. Essa é a sua negociação estratégica. E é lá que você precisa não deixar de lado um método que funcione. E veja, todos têm um jeito, né? Então lembra, você precisa tomar decisão, você precisa formar uma equipe e você precisa negociar. O que eu sugiro para você quando você estiver diante dessa seleção de uma negociação estratégica? Primeiro, você faça esse dever de casa. Quais são as negociações que para mim são estratégicas? Né? Pense em você, escreva quais são. A negociação, se você ou sua esposa, ou você ou seu marido leva o filho na escola, ela não pode ser estratégica. Ela tem que ser até no improviso, como diríamos, né? Agora, você vai fazer uma janta com um cliente, por exemplo, seu. Mesmo que ele seja alguém próximo, ele é um cliente, pensa que pode haver algum processo de negociação nesse momento, sim. Né? Claro que tem, às vezes a gente tem amigo que acaba extrapolando, mas pensa numa relação comercial, se prepara para essa janta. Não é porque é uma janta que eu só vou pensando no carro o que eu vou dizer ou o que eu não vou dizer. Eu vou me preparar. Então aqui vem a minha sugestão para você, que é o método PENSE. Inclusive, para quem está me seguindo e está lá no nosso grupo de WhatsApp, depois vai ter um e-book sobre essa live, onde eu vou colocar essa tabelinha que eu acabei falando de tipo de indústria, tipo de negócio, o que ele negocia, e esse método PENSE, com C, que eu vou mostrar por quê, esse método PENSE aplicado em cada uma desses diferentes negócios.
O método PENSE começa com o P de preparação. Então você precisa preparar, falamos várias vezes. O que é se preparar para uma negociação? Se preparar para uma negociação é você levantar hipóteses. É você pensar assim, eu estou indo vender serviço para alguém. Quais são as hipóteses que eu posso considerar? Essa pessoa não precisa tanto desse serviço. Então ele não vai estar tão disposto a te pagar. Ou ele precisa bastante desse serviço, ele vai estar disposto a te pagar. Qual é o problema que ele tem? Você realmente resolve e entrega a solução? Esse é um ponto crucial. Qual é o seu valor? Qual é a diferenciação? Então, quando você levanta essas hipóteses de qual a diferença que você pode fazer, e dentro dessas diferenças, qual ele deve levar mais em conta, você começou a criar hipóteses. Vou dar um outro exemplo. Você tem uma loja e, por exemplo, uma loja de R$1,99, né? E você está indo negociar com o seu fornecedor tudo que você tem que comprar, né? E de repente você fala com um fornecedor seu que está te vendendo alguma coisa e percebe, ao se preparar, percebe que ele pode estar com muito estoque, né? O Trump taxou lá do outro lado, ele se encheu de estoque e você pode fazer uma oferta para ele. Eu vou comprar mais dessa vez e aí vou reduzir custo. É uma hipótese, mas uma outra hipótese é ele não ter tanto estoque. Não se preocupe agora com qual hipótese está certa. No P da preparação, você vai se preocupar em levantar hipóteses. Aí você vai para o E do PENSE, a segunda letra, que é exploração. Agora você vai explorar, vai pesquisar, vai perguntar, vai investigar se aquelas hipóteses, quais delas faz mais sentido. E quando você vai explorar agora, às vezes eu em diversas negociações que agi com esse método, aliás, tive a clareza de ter esse método há muitos anos atrás e começar a pensar, muito metódico também, né? Desculpa, mas começar a pensar em etapas para fazer as coisas. E aí você vai para uma negociação e pensa assim, eu não preciso fechar hoje. Então hoje eu vou aproveitar para explorar. É o E do PENSE. Certo? Então me preparei e eu vou explorar. Vou fazer perguntas. Quem que ganha numa negociação é quem faz perguntas, ou quem tende a ter um melhor resultado numa negociação, até porque uma negociação no mundo dos negócios, negociação, negócio, tem que ser um ganha-ganha, não importa quem vendeu mais caro ou mais barato, o importante é que os dois lados saiam, de certa forma, satisfeitos com o resultado que ali teve. Isso é o conceito do ganha-ganha, que foi escrito num livro que se chama Em Busca do Sim. Vale a pena ler, do William Ury, professor de negociação de Harvard, um cara muito famoso, e ele fala sobre esse conceito ganha-ganha que é profundo. Mas nesse momento, então, perguntar é extremamente relevante, porque quando você chega afirmando, né, você já viu aquele vendedor que fala demais? Ele acaba entregando ouro. Então, não é que você não deva falar, tem momentos que você vai ter que falar, se comunicar e falar bastante. Mas é muito importante que você, na fase de exploração, pergunte. Por quê? Por que você vai fazer essas perguntas? Porque aí você vai voltar e pensar, eu estou preparado realmente para negociar? Pense, o N é de negociar, então eu só vou negociar se eu responder que estou preparado. Eu já tive casos, por exemplo, num cliente específico que fui para São Paulo e me preparei demais. Esse cliente fica no Jabaquara, um prédio bonito. Se eu falar um pouco mais, já vão saber quem é. Quem me conhece vai saber quem era o cliente. E minha exploração estava muito legal, estava andando bacana, de repente eu percebi que tinha alguma coisa que não fechava. Pedi 1 minuto, fui ao banheiro. Aliás, fiz muito disso, né? Me dá 1 minuto, eu preciso dar uma saidinha. E comecei a pensar, o que está errado aqui? O que não está funcionando nesse momento? Eu não estou preparado. E nesse dia, acredite, eu deixei de lado e estendi a negociação para próximos dias. E foi a melhor coisa que eu fiz. Porque depois eu fui descobrir que tinha uma outra empresa, um concorrente, né? E claro, o cliente não tinha a obrigação de contar e faz parte do jogo, né?
Tinha um outro concorrente com uma proposta que ia além da nossa, né, ou daquela empresa que eu representava naquele momento. Eu pude estudar melhor aquela proposta, porque, veja, na minha etapa de preparação, eu não pesquei essa ideia de que poderia ter um outro concorrente. Eu fui muito seguro, né, o salto alto, mas deu tempo de recuar, estudar melhor, estendi e fizemos, sem dúvida nenhuma, uma excelente negociação. Dentro desse método PENSE, P-E-N, preparar, explorar e negociar. O que é o C com C? Pense. O C com C é de celebrar. É muito importante que depois de você negociar com o seu fornecedor, com o seu cliente, com o seu amigo, seja no que for, alguém, você vai lá e compra uma casa de alguém, é muito importante celebrar que aquela negociação foi muito boa entre vocês. Foi algo que foi bacana e que fechou legal. Por quê? Em que pese o fato de que alguns possam não acreditar, mas eu acho que tem alguma coisa que conspira a favor quando a gente leva para o lado positivo, mas tem principalmente o amanhã. Amanhã você vai cruzar com essa pessoa ou essa empresa de novo, principalmente se você é dono de um comércio, você está comprando dele determinado produto e está vendendo para um cliente que amanhã vai estar de novo da sua loja. Então, celebrar, comemorar de forma simples, não precisa gastar para isso, mas às vezes uma cartinha, às vezes um WhatsApp, muito obrigado, hein? Foi show que a gente fez, gostei muito. Isso vai ajudar a criar um ciclo virtuoso de positivismo e para a sua cabeça, né? Aí tem o lado da psicologia, que inclusive tem pesquisas, né, que mostram que você pode fazer isso. Mas é muito importante que nesse momento, antes de celebrar, você pense se a sua negociação ela funcionou bem ou não tão bem. E não é certo ou errado, porque não existe negociação certa ou errada. O que existe é aquele momento que você estava ali, que qualquer outro que tivesse poderia talvez fazer melhor ou pior, mas era você que estava ali. Então, no teu caso, funcionou bem ou não? E por que isso é importante? Porque se não funcionou tão bem quanto você imaginava, volta para a preparação e tenta verificar na sua preparação o que foi que não te ajudou a funcionar tão bem. E se funcionou bem, reforça, estuda para que na próxima você o tenha. É claro que fiz isso muitos anos atrás, sempre escrevi, sempre listei, sempre anotei, mas houve momentos em negociações menos estratégicas, de última hora, que a cabeça já ia pensando, eu preciso perguntar isso, perguntar aquilo outro. Quer dizer, o que eu estou tentando dizer? Mais importante do que você ser metódico nas 4 etapas, é importante que você realize as 4. Mas não esqueça que algumas palavras são chaves no mundo da negociação. São palavras-chave. Criatividade, seja criativo. Porque quando você quer comprar por 10 e a pessoa quer vender por 20, se você não for criativo, não vai chegar num acordo. Você precisa ser criativo. E normalmente as melhores negociações no mundo dos negócios, elas vão além, às vezes muito além, de apenas uma condição comercial. Então, criatividade é extremamente relevante. Curiosidade, você precisa saber fazer perguntas. E aí tem técnica para isso, né? Você não vai poder chegar no seu cliente e dizer, até pode, até acontece, mas você não vai chegar de cara num cliente que você não conhece e dizer, tá bom, mas quanto você paga nisso aqui? Você vai talvez ter a oportunidade, se ele for mais capacitado que você e aproveitar essa oportunidade, porque ele se preparou, ele vai falar um preço baixo e talvez isso não seja bom para você. Então comece com perguntas abertas. Como que está o mercado? Como é que você está vendo isso? O que está acontecendo para ti? Olha, vi uma notícia, vi isso. Tenta levar para o lado que você consiga ter mais informações. Então, já trago uma pergunta para vocês. Negociação, depois dessa nossa explanação, ela é comportamento ou ela é técnica? Vejam, é claro que ela é técnica, como eu estou trazendo, mas ela é comportamento também. Porque se eu tenho uma postura na negociação positiva, de que vou levar isso adiante, não para que eu dificulte a vida do outro e me saia bem,
mas realmente nesse conceito desse ganha-ganha, porque o conceito do ganha-ganha não é numérico, ele é de sentimentos. Se eu levo para esse lado, a chance de eu prosperar nas próximas e nas outras negociações cada vez aumenta mais. E não somente com aquela pessoa que eu negociei, mas dentro da minha cabeça eu vou aprendendo a negociar melhor. Faz sentido? Escrevam aí se faz sentido ou não. Então pensa assim, ó, todos nós podemos aprender a negociar. É técnica, mas é comportamento. E todos nós podemos aprender a negociar. Eu não acredito, salvo assim pequeníssimas exceções, que o cara nasceu e já saiu tocando piano. Eu vi isso, né? A gente tem um projeto chamado Sonora que eu vi isso. O cara parece que nasceu e saiu tocando, mas é um em quantos. A maioria precisa se esforçar, a gente precisa se esforçar, se preparar, né? Muito, perguntar bastante para ver se as nossas hipóteses faz ou não sentido, negociar, aí sim ir para o vamos ver, tomar ação e tomar decisões e celebrar no final, enfim, para que tenha uma aproximação cada vez maior. Então veja só, a sua jornada de negociação vitoriosa, ela começa a partir do momento que você entende que aquela negociação é estratégica, ela não está no meio, ela não está jogada no meio de decisões que você precisa tomar. E olha só, me dá feedback quem estiver vendo isso aí, se faz sentido ou não. E, por favor, chamo vocês para participar de todas as nossas lives. Aliás, a gente tem bastante conteúdo agora no YouTube sobre negócio, liderança, muito conteúdo no Instagram. Lá no YouTube, se você quiser clicar lá no sininho, assina o canal, enfim, fica lá que a gente vai estar com bastante coisa para entregar para vocês lá. E sempre nessa vibe positiva de que a gente pode, esse é o meu grande propósito, é contribuir com o crescimento e a longevidade das empresas. Mas como empresas são CNPJs, e CNPJ não existe, é virtual, a gente precisa contribuir com o CPF, porque é ele, né? No final, a negociação acontece entre dois CPF. Olha aí, ó, o senhor Edson colocou, fiz um link de música com técnica Pense. Pense com C, de celebração. Mas é isso aí. Faz o link sim, que faz todo sentido. Bom, você negocia com você mesmo para treinar isso, né? Sei bem o que você está falando. Então é muito importante deixar para vocês esse recado final. Acreditem na sua capacidade de entrar nesse ringue, como eu comecei falando lá na live, e enfrentar, sem dúvida nenhuma, uma negociação pesada, difícil e melhorar os seus negócios. Mas para fazer isso é muito importante que você se prepare, explore, faça perguntas, né? Quem gosta de afirmar demais tem pouco conhecimento. São as perguntas que vão te ensinar daquele momento. E aí negocia e em seguida celebre. Vamos ver aqui se tem perguntas hoje. Passou uma série aqui, ó. Acenei. Legal, muito bom. O pessoal agradecendo. Legal. Muito bom, obrigado, viu, gente? Show. Aí o Edson também colocou, faz total sentido, perguntas e a calibração ajusta a sintonia da negociação. É isso aí. E assim, eu poderia passar a noite contando histórias de, né, cuida muito com o comportamento, histórias de que, poxa, quem me conhece sabe dessa história, eu conto muito para os meus mentorados, né, que eu tive que ir para o banheiro e chutar uma lixeira para abaixar o ímpeto e voltar para a negociação, olhar para o cliente e dizer para ele, enfim, explorar e fazer as perguntas, né? Quer dizer, a negociação ela é pesada, ela consome bastante da gente. Tá aí o Obregon, que negociou comigo muitas vezes, hein, Obregon? Me lembro de quanto era difícil segurar esse homem, hein? Obrigado, Mário. Forte abraço para você também. Mário, grande negociador. E olha o Robson aí, ótimo conteúdo. Muito obrigado, gente. Espero que vocês tenham, que eu possa ter contribuído com vocês hoje. E deixo novamente a indicação. Me sigam aí no Instagram, me sigam no YouTube. Se fez sentido, depois pega esses conteúdos, encaminha. Então estou pedindo aí para vocês humildemente que me ajude a divulgar para a gente levar conteúdo. Eu comecei falando, aqui não tem guru não. Toda dica e
estratégia que a gente traz, a gente testou no campo. A gente não traz nada aqui que não tenha sido feito e realizado, né? É esse o ponto que a gente quer trazer. Forte abraço para todos e bom descanso.